Boa noite, bem-vindos ao Linha de Passe, que começa mostrando a classificação do Boca Juniors à final da Conmebol Libertadores. Nos pênaltis, mais uma vez, com um jogador a menos, desde o meio do segundo tempo, o Boca se classifica para essa grande final. A partir de agora, o Linha de faz companhia para entender esses mais de 90 minutos de partida, mais as cobranças de pênaltis. O que aconteceu? Abel Ferreira vem com uma estratégia de repetir o time da ida. E no meio do caminho, coloca os meninos para ajudar a equipe, o que acaba não funcionando, pelo menos não no sentido de ficar com a classificação para a final. No Linha de Passe, estamos aqui para, a partir de agora, desenhar, Léo, o que houve com o Palmeiras nessa eliminação. Começa com o seu destaque, amigo. Boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, boa noite aos companheiros aqui no estúdio, lá no Allianz Parque, ao Fã de Esportes. Bom, primeiro destacar que o Boca chega a mais uma final de Libertadores e com 6 empates consecutivos, né? Que é uma coisa realmente impressionante. O Boca pode ser campeão da América sem ter vencido um jogo sequer, né? Pode empatar a final com o Fluminense, ser campeão dos pênaltis mais uma vez. Agora, eu acho que o Palmeiras tem que olhar para esse confronto com uma lamentação, talvez porque de 4 tempos o Palmeiras esteve à altura do que se espera numa semifinal de Libertadores em um. No segundo tempo do jogo de hoje. Foi quando o Palmeiras foi capaz de ser criativo, ser perigoso, amassar o adversário de fato e criar ocasiões dignas do time que tem. Então, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito mais nos 2 jogos. Hoje fez o suficiente para ir para os pênaltis, mas quando você deixa isso, não a sorte, claro, a competência das cobranças, você fica à mercê aí da qualidade dos cobradores, da confiança dos goleiros e o Boca passa. O Palmeiras fica com essa frustração, porque certamente o Palmeiras não jogou tudo que podia em 180 minutos. Confiança do goleiro que coloca o Boca na final, que não será brasileira. Boca e Fluminense no dia 4 de novembro no Maracanã. Paulo Calçade, quero te ouvir. Olá, Dani. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Essa era uma possibilidade enorme de acontecer no jogo. Tanto que o que a gente falou antes do goleiro Romero, de sua capacidade de defender pênaltis, porque isso está vinculado não apenas ao trabalho do goleiro, e sim à proposta do Boca das oitavas até aqui, só empates. Então, a chance de empatar depois de um empate inicial na Argentina era gigante. A vantagem é uma palavra muito forte, mas quem visita o adversário fica feliz sair com o empate? Melhor do que a derrota, seguramente. Mas está tudo aberto para o segundo jogo. Estava aberto, o Boca fez 1-0, depois veio a expulsão do Marco Ruvo e aí o empate do Palmeiras perde nos pênaltis. É uma possibilidade viável. Isso não quer dizer que está tudo errado no Palmeiras e nem que se tivesse passado estaria tudo certo, não precisa de mais nada. Não, o Palmeiras é uma equipe ainda competitiva, não é a melhor versão, não é o melhor momento do trabalho do Abel, mas é preciso entender que é uma equipe que quando perdeu um titular enorme, como o Dudu contundido, entra um lateral para fazer uma outra função. Ele não tem, nos jovens ainda, uma capacidade desenvolvida para ser o titular e falar assim, sigo com ele na maior tranquilidade. Os meninos entraram no segundo tempo. Então, isso era perfeitamente possível de acontecer. E aconteceu. O Boca é uma grande equipe, enorme? Não. Tem tradição, tem história, tem um monte de coisa. Mas este time não é gigante. Mas ele fez o papel dele em 6 empates. E passou nos pênaltis mais uma vez, está na final. Daqui a pouco a gente vai ter entrevistas aqui ao vivo, vamos ouvir os personagens dessa partida, mas não sem antes dar uma boa noite aqui também para André Kfouri, tudo bem? Oi, Dani, boa noite, meus caros, uma ótima noite a todos. A gente está vendo aí o que, na minha opinião, é o único sinal de anormalidade no jogo de hoje. O gol do Cavani, não pelo fato do Cavani ter feito um gol, embora ele tenha pouquíssimos gols, 2 gols, né, apenas em suas atuações pelo Boca Juniors, e é até agora uma parte da carreira dele que é contrária ao que foi a trajetória dele no futebol, em termos de produção, mas pela maneira como a jogada se desenhou. O Merentiel ganha do Gustavo Gomes no mano a mano, no canto do campo, e consegue entrar na área, olhar, perceber onde está o Cavani e colocar a bola de uma maneira muito tranquila e fácil para ele se jogar no chão e rolar para dentro do gol. Isso é anormal. O gol do Boca colocou o Palmeiras na noite de hoje na pior das situações. Uma equipe que atravessa um momento muito ruim do ponto de vista ofensivo, não consegue criar oportunidades, não consegue concluir as oportunidades, ainda que durante o segundo tempo de hoje tenha tido um desempenho, pelo menos na criação de momentos, melhor do que nas últimas partidas.
só conseguiu um gol de fora da área, numa bola que desvia logo depois do chute e que, na minha opinião, o Romero poderia ter defendido. Eu não acho que é uma falha do ótimo goleiro do Boca, e mesmo que tenha sido uma falha, aí as opiniões estão livres como sempre, ele depois se recupera no lance da bicicleta do Rony e no lance subsequente, no qual ele vai para o chão para tirar um possível gol do Endrick. Então, o Palmeiras sofre um gol que não é do seu costume e se vê numa situação muito difícil em casa. Consegue levar o jogo para os pênaltis e aí o jogo dos pênaltis é outra coisa. Os técnicos falam, os jogadores também dizem, não é possível recriar em treinamento a atmosfera, a pressão, aquilo que aflige os jogadores ou o que lhes dá confiança. E a gente viu hoje um goleiro à espera desse momento. Na hora que o jogo acaba, o Romero, que tem 1,92 m, dobra de tamanho. E ele mostra isso nas cobranças. Então, assim, vai se falar demais, eu creio que a gente vai poder abordar aqui. O Jean daqui a pouco participa do programa lá do Allianz Parque. No que aconteceu com o time do Palmeiras depois que o Endrick entrou. E durante o segundo tempo todo, praticamente. Em termos de movimentação ofensiva, criação de oportunidades, etc. Treinadores cansam de dizer isso também. Por que o Endrick não começou então? O futebol também é feito de circunstâncias, as escolhas de escalações levam em conta essas circunstâncias e não é porque um jogador entrou muito bem no segundo tempo que ele faria esse mesmo papel desde o início. Só que a gente nunca vai saber. No momento em que o Palmeiras não tem o Dudu, que é um jogador que atua pelo lado, o Endrick faz um segundo tempo pelo lado perigoso para o Boca, criador de problemas. Participa do cartão vermelho, uma das fotos foi sobre ele. Né, do Rojo, e depois ajuda o Palmeiras a pelo menos levar esse jogo para os penais. Nós não vamos saber nunca o que aconteceria com o Palmeiras na noite de hoje se o Endrick estivesse em campo pelo lado desde o início. Vitor Birner, eu e você no intervalo a gente falava sobre correr riscos, né? Nesse Palmeiras, eu confesso que eu esperava um fato novo para esse jogo de volta, ainda que não fosse uma peça nova, talvez uma disposição diferente dos jogadores no campo taticamente. Quero te ouvir sobre esse Palmeiras depois agora do jogo acabado também, para saber a tua impressão dessa eliminação e, claro, também falar um pouquinho desse Boca classificado. Mais uma vez, boa noite a você, Dani. Boa noite ao André, ao professor Calçade, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, no primeiro comentário, como a gente vai falar muito do jogo, quero tratar de uma outra questão. Porque quando a gente vê o Fluminense, por exemplo, chegando ontem à decisão da Libertadores, ele tem um treinador que se dispõe a correr mais riscos do que o Abel se dispõe. E se fosse o Inter, o Kudê também é um treinador que se dispõe a correr mais riscos do que o Abel se dispõe. E são características de técnicos. Não tem a certa, não tem a errada, tudo depende dos jogadores que você tem à disposição, tudo depende da melhor estratégia com aquilo que você tem disponível para aumentar as chances do seu time atingir os objetivos. Desculpa, a diferença do Diniz para o Abel é muito maior do que do Kudê para o Abel. Muito maior, muito maior, muito maior, concordo contigo. Partindo desse princípio, eu posso dizer que talvez, se um dos garotos tivesse começado jogando, talvez se a ideia de jogo fosse outra, eu até acho que sim, não sei com quem, se com um dos garotos ou se com o Breno Lopes, se o Marcos Rocha não tivesse começado jogando e o Mike tivesse entrado no lateral, eu tenho muitos talvez para colocar aqui para dizer que o resultado teria sido diferente. Mas eu tenho uma certeza, a direção do Palmeiras precisa ajudar mais o seu treinador. Dentro do que o Abel gosta de futebol, dentro do que o Abel quer como time de futebol, um time que corre menos riscos, que tem jogadores mais talhados para esses momentos. E quando a gente fala de riscos, também se fala de experiência, de jogadores acostumados às semifinais de Libertadores, aos principais jogos. O elenco dele não é suficiente. E ele deu indireta sobre isso, aliás, ele deu direta sobre isso na última entrevista. Quando trata do assunto, ele já falou sobre isso algumas vezes, só que ele não tem que entrar num confronto com a diretoria do Palmeiras. Como o Abel não tem que fazer isso, eu tenho que falar aqui. Então, se a diretoria do Palmeiras quer tirar o melhor também do seu treinador, ajude o seu treinador. Posso fazer um advogado do diabo rapidinho? Claro. Pode, aí eu vou lá ouvir o Jean Oddi também, que está com a gente. O Palmeiras fez uma partida
espetacular contra o River Plate, certa vez, com 3 garotos no meio campo. Sem torcida no estádio, no estádio neutro. Entendo. Hoje Outra situação. estava em casa, que é um ambiente teoricamente mais favorável. Eu acho sim que evidentemente o elenco poderia ser melhor em várias posições, mas ao mesmo tempo você olha para o outro lado e um garoto como o Valentim Barco faz o jogo que faz com torcida adversária hoje, com uma personalidade absurda, recuperando bola, marcando, e os times argentinos têm muito menos condição de ficar pedindo jogador que os brasileiros. Mas o Boca não foi melhor que o Palmeiras. Não, concordo que não foi. Essa é a grande questão. Mas desempenho, o resultado das contas passou. Ontem o Inter jogou melhor que o Fluminense e o Fluminense passou com um time inferior. Então, assim, a responsabilidade de passar no confronto era maior do Palmeiras, mesmo com as falhas que possa ter no elenco. Esse Boca, o Barco fez um gol para o Boca ganhar um jogo na primeira fase aos 99 minutos de jogo contra o Deportivo Pereira 2-1. Perdeu o Deportivo Pereira 1-0. Qual é o melhor elenco, o do Boca ou do Palmeiras? É do Palmeiras de longe, né? Mesmo com todas as lacunas que tem. Entendeu? Acho que é aí que eu quero chegar. Sim. E o Endrick também tem personalidade. Que de resultado. Eu entendo você. O Endrick também tem personalidade para, assim como Barcos, entrar e definir um jogo, mas... Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que faz um jogo super importante, a chance de mais uma final de Libertadores, a chance de mais um título na principal competição da classificação para o Mundial de Clubes, mas, além de tudo isso, a chance de faturar alto. É que a classificação para a final da Libertadores permite que o Palmeiras continue sonhando com um prêmio extremamente gordo. A Conmebol promete pagar ao campeão da Libertadores de 2023 o prêmio de 18 milhões de dólares. Isso equivale a 93 milhões de reais, apenas pelo título da final da Libertadores. Só a título de comparação, o São Paulo faturou como campeão da Copa do Brasil 70 milhões de reais, são 23 milhões a mais do que o torneio nacional. Se o Palmeiras passar pelo Boca, já tem no mínimo garantidos 7 milhões de dólares ou 36 milhões de reais. Esse é o prêmio destinado ao vice-campeão. A decisão está marcada para o Rio de Janeiro, Maracanã, jogo único, Palmeiras e Fluminense ou Boca Juniors e Fluminense. Só queria chamar atenção para um ponto em relação aos palmeirenses. Boca Juniors, que enfrenta o Verdão logo mais às 21h30 no Allianz Parque, vem de 5 empates consecutivos em 0-0. O time estreia na fase de oitavas de final empatando em 2-2 com o Nacional, se classifica depois de um 0-0 e vitória nos pênaltis. Contra o Racing, mais 2 0-0. Na ida e na volta, classificação nos pênaltis. Contra o Palmeiras, no jogo de ida das semifinais da Libertadores, 0-0 na Argentina, time que vai jogar para empatar de novo e levar a decisão para pênaltis, até porque Sérgio Romero, o goleiro argentino do Boca Juniors, é excelente pegador. Palmeiras precisa vencer no tempo normal se quiser passar para a próxima fase. E você tem palpite? O que pensa sobre os prêmios? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra, abraço, tchau! Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra! Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!